Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Aqui quem vos fala novamente é o teu irmão em Cristo, Cláudio Carvalho. Aqui os irmãos, como está vendo, a minha humilde biblioteca. Esse é o nosso trabalho, o ministério, a voz que clama no deserto. Amém, irmãos? Quero aqui compartilhar mais uma vez falando das religiões e refutando as suas heresias, os seus ensinamentos. Amém? Em nome de Jesus. Compartilha com quem você puder. Deixe seu like para ajudar nesse trabalho. Vamos alcançar o máximo de pessoas possível. Amém? Então vamos lá começar essa nossa série. Então vamos lá, meus queridos. Quero falar da religião Baísmo, o Baísmo. Baísmo. Vamos lá. A origem dela foi fundada por Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh no árabe significa aquele que traz a glória de Deus. Local foi no Acre, nas Palestina, dia 21 de abril de 1863. Então vamos conhecer um pouquinho dessa história. Meus irmãos, o baísmo está saturado com as concepções islâmicas e surge dentro dele por volta de 1815. A civilização do Islã, outrora brilhante, começou a declinar. O Islã estava dividido em duas correntes principais: sunitas e xiitas. Islã, um grupo havia sido preparado para buscar e conhecer o prometido Mullah Hussain. Foi à cidade de Shiraz, em 22 de maio de 1844, onde encontrou o prometido, um jovem de 25 anos, descendente do profeta Maomé. Adotou o nome de Obab, a porta, que significa a porta. Ele foi precursor, ele foi discípulo de Bahá'u'lláh, o criador do baísmo. Como o Batista foi precursor de Jesus Cristo, João Batista foi precursor de Jesus Cristo, a partir desse momento começou a instituir discípulos que propagassem nova mensagem. O clero muçulmano perseguiu atrozmente esse grupo. O próprio Bab foi condenado e morto em Tabriz, no dia 9 de julho de 1850. Em 30 anos de idade, o resto do Bab repousa no artístico mausoléu erigido no Monte Carmelo, em frente à baía de Haifa, em Israel. Mirza Hussain nasceu em Tiera, nome difícil, Teherã, 12 de novembro de 1817. Seu pai era ministro da corte do Shah. Com a morte do pai, Mirza recusou o cargo de ministro. Sempre lutou em favor dos pobres necessitados. Em 1863, denominaram-no de Bahá'u'lláh. Ficou 20 anos na cidade de Aca, São João do Acre, onde revelou seus ensinamentos. Enquanto esteve em Bagdá, o Bab escreveu 3 de suas mais importantes obras: o Livro da Certeza, os 7 Vales, as Palavras Ocultas. Em 21 de abril de 1863, declarou que era aquele a quem Deus
tornaria manifesto. E quando seus discípulos aceitaram como tal, a fé do Babe seria a fé Baá. Foi mandado para Aca na Terra Santa. Então ali né, eu vou ler novamente aqui. Enquanto esteve em Bagdá, o Babe escreveu 3 nas suas obras. Em dia 21 de abril de 1863, declarou que era aquele a quem Deus tornaria manifesto. Então, enquanto seus discípulos aceitaram como tal, a fé de Babe seria a fé Baá. Então aí Jesus falou, tome cuidado, aqueles que dizem, vem no meu nome, cuidado com os falsos profetas. Se dizer que Cristo está ali, não vá. Se dizer que Cristo está aqui, não vá. Cuidado com os falsos profetas, com as falsas raposas, né? Mateus 24. Vamos lá, continuar. No dia 29 de maio de 1892, Baal faleceu com a idade de 75 anos, tendo designado seu filho mais velho, Abbas Efendi, como seu sucessor. Os restos mortais de Baal encontram-se na mansão de Baage, próxima a Aca, em Israel. Abbas Efendi adotou o título de Abu Baá, servo de Deus. Em 1908, viajou para o Ocidente, levando a mensagem para o Egito, França e Inglaterra, 2 vezes aos Estados Unidos. Quando faleceu em 1921 em Haifa, Abbas Efendi nomeou guardião da fé o seu neto Shoghi Efendi, que estava estudando na Inglaterra durante 36 anos. Shoghi organizou a ordem administrativa em Bahia e realizou as tradições das Sagradas Escrituras da seita. Faleceu em 1957. Desde 1963, a Casa Universal da Justiça dirige a fé baísta, estabelecida em mais de 395 países e distritos. Atualmente existem mais de 70 mil centros baais no mundo todo, formando por adeptos de todas as raças, classes sociais, procedentes de todas as religiões. Os 2 principais templos estão na Rússia, em Esquabad, e nos Estados Unidos, Wilmington, Illinois. O livro sagrado do Bahá'ís chama-se Kitab Agdás. Vamos lá, dá continuidade, meus queridos. A seita chegou ao Brasil do dia 1º de fevereiro de 1921, com a baísta Leonora Stirling Armstrong, considerada como a mãe espiritual da América do Sul. Foi implantado o baísmo no Brasil, em Goiânia, através do casal Heshmat. Irmão, nome difícil, me perdoa se achar engraçado, ó. O nome é Heshmat Pesrized Ezia Pesquisade. Em 1969, existem baís em Brasília, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Recife, Belo Horizonte e também em outras capitais brasileiras. As contribuições são para manterem os santuários e propriedades históricas. A manutenção da fé não aceita contribuições de não baístas. Na Terra Santa não aceita ajuda do governo. No Irã, o baísmo é muito perseguido. Agora vamos ver algumas refutações, meus queridos. A doutrina dessa religião, dessa seita religiosa. Amém, meus irmãos? Aqui eu estava contando a história, um pouquinho da história. Agora vamos pegar o ponto, o foco, né?
desse estudo aqui, dessas religiões. Vamos pegar aqui a doutrina deles. Vamos lá, doutrinas. Eles dizem, vamos lá, uma doutrina, Jesus Cristo foi um profeta como Moisés, Maomé e Baal-lá. É uma manifestação de Deus, sendo que o Baal-lá é uma manifestação mais recente. A mensagem de Jesus Cristo foi exclusiva para a sua época. Atualmente já não é o ponto de orientação para o mundo. Então aqui tem a refutação deles, né? Tá falando que Jesus já é ultrapassado, as profecias, a mensagem de Jesus só foi para aquela época. E agora, o tempo que esse falso profeta veio, Baal lá, as profecias foram no tempo dele, né? Os ensinamentos ficou, e agora que adivinha outros profetas. Então vamos ver uma refutação aqui contra essa heresia, irmão. Jesus Cristo deu a todos os crentes a responsabilidade de entregarem sua mensagem. Ponto de referência, olha a base bíblica, irmãos. Pega caneta e papel. Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15, Atos 18. Cristo não anunciou a vinda de nenhum profeta semelhante a ele, mas sim a vinda do Espírito Santo. Tá lá, João 16, 7. A Bíblia é clara quando afirma que os ensinamentos de Deus são para todas as épocas. Vamos lá, Isaías 40, versículo 8, Mateus 5, 18, Mateus 24, 35. Religião. Agora vamos falar da religião. Uma doutrina dele, né? Uma das doutrinas é religião. Ele falou da primeira doutrina, Jesus Cristo, agora a segunda doutrina, religião. O movimento admite a união de todas as religiões, sem que essas tenham que abandonar seus preceitos e doutrinas. Admite outros profetas de outras religiões, falsos profetas, filho do diabo, né? E diz que todas as religiões são essencialmente iguais. Realmente, todas as religiões são iguais, né? Só que Jesus não é religião. Vamos ver refutação contra essa heresia? Vamos lá. Nem todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia afirma que só há um caminho. Vamos lá, para caneta e papel, referência bíblica, João 14,6. O que Jesus vai dizer? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Ninguém vai aos céus a não ser através de mim. Assim diz Jesus, né? Vamos lá, João capítulo 1, versículo 12, né? Que Deus fala que Deus deu a oportunidade daqueles que creem a se tornarem filhos de Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, primogênito, para que todos aqueles que nele crescem não pereçam, mas que tenham a vida eterna, né? Vamos ver mais referência. João 3,36. Então as referências estão aqui. Uma outra doutrina que eles dizem, pecado. Uma doutrina do pecado. Vamos ver o que eles falam sobre o pecado. Para o baísta, o pecado não existe. Não existe pecado para eles. Vamos ver. Para o baísta, o pecado não existe. A única diferença entre os homens está no grau. Eita. Vamos ver contra essa heresia, refutar essa heresia? Vamos lá. A Bíblia retrata a realidade do pecado e retrata todos os homens como pecadores. 1 João 1:8, 1 João 2:2, Romanos 3:9, né, até o 5, Romanos 12, do 3 e o versículo 23. Cristo é a apropriação dos nossos pecados. 1 Coríntios 15, versículo 3. Hebreus 9, 28. 1 Pedro 2, 24. 1 João 3, versículo 4, versículo 5. Vamos ver outra doutrina deles. Céu e inferno. O céu e o inferno, uma doutrina. Olha o que eles dizem, a doutrina deles. O céu e o inferno são níveis de consciências, percepção espirituais. O céu é a proximidade com Deus, a capacidade de usufruir das graças do seu reino. O inferno é o estado da imperfeição e a incapacidade de sentir alegria espiritual, em fase da ausência de faculdades espirituais.
Então, veja bem, vamos ver a refutação contra isso. A heresia, né? Vamos combater essa heresia. A Bíblia ensina claramente que o céu e o inferno são uma realidade e não um estado de consciência. Então, resumida nesse céu e inferno, nessa doutrina deles. Eles creem que quem está no espírito, que quem está adorando o Deus deles, que quem frequenta a religião deles, está fazendo os dogmas, está fazendo os paradigmas dele, né? Tudo direitinho. Ele está vivendo o céu. Ele tem o céu. Porém, quem não estiver fazendo nada disso, estiver longe de Deus, não tiver religião, está no inferno. Né? Uma pessoa decadente, uma pessoa caída. Vamos ver aqui a refutação, né? Vamos voltar aqui. A Bíblia nos ensina claramente que o céu e o inferno não é a realidade no estado de consciência. Mateus 5,18, Mateus 21, 25, 2 Pedro 3,10. A Bíblia também afirma que Deus criou o céu. Salmos 33, versículo 6. Salmos 102, versículo 25. Os céus é a habitação de Deus. Mateus 5,34. Atos 7,49. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16. Os salvos irão para o céu. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Os ímpios irão para o inferno. Salmos 9, 17. Lucas 16, 23. Meus irmãos, essa aqui é mais uma série Seitas religiosas e suas heresias. Amém? Espero que tenha gostado desse trabalho, desse estudo. Amém? Da série que eu estou fazendo aí. Irmãos, eu trago essa série, esse estudo de religiões, quando eu não saio para pregar para fora, quando eu não saio para rua para pregar, que nem hoje, muito cansado, muito calor. Aí minha esposa pediu para ficar em casa com ela, aí eu estou trazendo esse estudo para os irmãos, amém? Em nome de Jesus. Quem vê esse vídeo, esteja orando por nós. Deus permitir, estaremos lá em São Paulo, numa obra missionária, quinta-feira, se Deus quiser, amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Se tiver alguma curiosidade, alguma religião, deixe nos comentários, que nós estaremos respondendo, em nome de Jesus. Fique na paz, Deus abençoe.